Olá pessoal, boa tarde. Eu falo em nome do CFC GAC. Por conta de todas essas limitações que há nesse momento, então a gente decidiu fazer a explicação que nós faríamos pessoalmente para vocês. A gente vai fazer essa explicação por meio desse vídeo. Aqui a gente vai mostrar todo o passo a passo e tudo que é recomendado que você precisa fazer antes de você conseguir fazer o acesso da aula, beleza? Então vamos lá, primeiramente vocês vão precisar acessar o site da provedora do curso, que no caso é Procondutor. Caso você tenha o cartão do CFC, um cartãozinho que a gente costuma entregar, na verdade a gente sempre entrega no ato da matrícula, você vai reparar que na parte de trás dele, juntamente com a senha, já vai estar marcado o site para vocês poderem acessar. Tá? Caso vocês não tenham perdido, não tem problema também, beleza? O site que você vai acessar é procondutor.com.br. Acessando o site aqui, a gente vai ter a primeira diferença já. Porque no momento eles estão fazendo uma atualização nesse site. Não pode ser que ele carregue a tela antiga ou essa tela nova que é que está aqui aparecendo para a gente. Não tem muito problema, tá? No caso, a gente só vai ter que se atentar que a opção que a gente quer ir é a opção Faço Curso, beleza? No caso, nessa telinha aqui, o meu já entrou selecionado direto o estado de São Paulo. Mas pode ser que na primeira vez que vocês acessem, ele entre nessa opção aqui. Então vocês só vão selecionar aqui e descer para o estado de São Paulo e apertar em entrar. Feito isso, vocês vão na opção Faço Curso. Caso ele carregue a tela antiga do site, já vai entrar direto para o condutor. Vão ter 3 barrinhas no canto superior esquerdo, tá? Apertando lá, ele vai abrir uma série de outras opções. A última vai estar escrito Faço Curso, é só vocês clicarem lá, que ele também vai entrar nessa tela que está aqui, tá? Essa tela é igual, independente do dispositivo que você utilizar, tanto se você entrar pelo celular quanto pelo computador, beleza? E aqui vocês vão fazer o acesso em si do sistema e não da aula ainda, tá? Vocês vão digitar o CPF de vocês e a senha, que é aquela senha padrão que eu tinha passado para vocês, 255797, tá? Obviamente aqui eu vou cortar para não estar mostrando o CPF, mas assim que você fizer isso, ele vai para essa tela aqui, tá? Vai ter o seu nome, a data que foi feito o cadastro na plataforma. Chegando aqui, antes de vocês fazerem o acesso em si da aula, tem alguns procedimentos que precisam ser feitos, tá? No caso, é a limpeza dos históricos de navegação e a confirmação do acesso à câmera. Primeiramente, eu vou estar mostrando para vocês como fazer a limpeza dos históricos, tá? Primeiro, eu vou estar mostrando pelo iPhone, que é o que eu estou fazendo a gravação da tela, e usando o navegador Safari, beleza? No caso, para vocês fazerem a limpeza dos históricos no iPhone, vocês vão na terceira opção, que está na parte de baixo aqui da tela, é tipo um livrozinho, tá aqui, vocês vão apertar. Feito isso, você vai na terceira opção, quase praticamente um reloginho que tem ali, tá na parte superior. Depois vocês vão apertar ali em limpar e selecionar todo o período, tá? É importante que isso seja feito todos os dias, que acabe evitando alguns problemas que você possa ter no decorrer da aula ou até mesmo para acessar a aula. Então é sempre bom você estar fazendo isso. Obviamente, caso você for fazer pelo Android, o procedimento vai ser diferente, tá? Eu vou estar mostrando aí por meio dos prints. O navegador que a gente recomenda que você utilize para fazer pelo Android ou pelo computador, no caso seria o Google Chrome, tá? Porque o sistema da Procondutor acaba funcionando melhor nesse navegador. Você acessando pelo Android, terão 3 pontinhos no canto superior direito, tá? Vocês vão apertar nele, vocês vão reparar que tem a opção que já está escrito histórico. Apertando nela, você vai em limpar dados de navegação e você vai selecionar de todo o período, tá? Vai fazer essa limpeza sempre 10 minutos ou 5 antes do horário da aula, tá? Pelo computador, é só vocês apertarem o Ctrl H e também vai ter lá a opção limpar dados de navegação. Aí vocês vão selecionar de todo o período para vocês poderem estar fazendo. Feita essa limpeza dos históricos, agora a gente precisa também confirmar se a câmera está liberada, para que a Procondutor possa acessar ela e fazer o reconhecimento facial de você, beleza? No caso agora, primeiramente, pelo iPhone, tá? Você vai agora nesses 2 As que tem no canto superior direito da tela. Vocês clicando neles, já vai carregar aqui uma opção, ajustes do site, e ali já vai aparecer se a câmera está liberada ou não. Tá? No caso, a configuração padrão dos aparelhos é sempre deixar ali em perguntar primeiro.
Então a gente só vai mudar essa opção e deixar em permitir. Apesar dessa opção perguntar também dá certo, às vezes isso acaba atrapalhando o Procondutor, acaba não conseguindo fazer essa liberação por não aparecer a opção de você liberar ou não. Então você vai acabar não conseguindo fazer o reconhecimento. Tá? Deixando em permitir, isso já vai fazer com que vai abrir automaticamente sempre que o sistema precisar. Sem você precisar de nenhuma confirmação, tá? Ele já vai abrir direto. Então, agora movendo para o Android, você vai novamente naqueles 3 pontinhos, tá? Só que agora vocês vão descer um pouco e vão selecionar a opção que está lá, configurações. Descendo novamente a tela, vai ter para vocês a opção configurações do site. Aqui você vai selecionar a câmera, porque mesmo que já esteja escrito permitir, é sempre bom vocês apertarem, pois às vezes ele acaba bloqueando sites específicos, apesar de estar escrito permitido lá primeiramente. Então vocês vão apertar ali, confirmar se o site da Procondutor está permitido. Caso ele esteja bloqueado, vocês vão apertar em cima dele, ele vai abrir uma outra configuração do celular e lá mesmo você já vai conseguir fazer essa permissão. Lembrando que esses procedimentos eles devem ser feitos sempre 5 ou 10 minutos antes do horário, tá? Assim que você fizer esses 2 procedimentos, aí vocês vão poder acessar a aula em si. Então, voltando para aquela tela que a gente estava, com seus dados, vocês vão ver que tem 2 opções de acesso. A primeira está escrito acessar o curso, a segunda são os agendamentos, beleza? Essa primeira, na verdade, é somente um conteúdo extra que tem do próprio site. Caso você queira acessar, não vai ter problema, tá? Mas essa opção, ela não conta como carga horária para o cursinho. Inclusive, você pode estar acessando ela a qualquer momento, tá? A aula em si, você vai fazer o acesso dela pela segunda opção, que são os agendamentos, tá? Acessando eles próximo do horário da aula, já vai estar marcada a aula do dia para você, tá? Igual tá aparecendo aqui na tela. No decorrer do curso, todos os agendamentos que a gente faz, ou seja, os agendamentos anteriores, eles vão continuar aí, tá? Eles não vão sumir da tela. Então a gente pede para que vocês se atentem à data da aula, tá? Para vocês acessarem somente a aula do dia. E também vocês podem perceber que tem o horário da aula. Mas a gente tem alguns problemas, né? O site da Procondutor está com alguns problemas e às vezes acaba aparecendo um horário diferente do horário da aula de vocês. Mas não tem problema, beleza? Vocês vão fazer esse acesso, como eu disse, sempre 10 ou 5 minutinhos antes do horário. Independente do horário que estiver aparecendo ali, vocês podem estar acessando a live, sendo a aula do dia. No horário da aula, ela vai estar iniciando normalmente. Lembrando que a tolerância de acesso da aula é de apenas 10 minutos, tá? Se passar desse tempo, vocês não vão mais ter acesso à aula desse dia, tá? Então, nós do CFC iremos remarcar essa aula automaticamente após o término da sua turma. Ou seja, o restante das aulas, como são 12 dias de curso, os outros 11 você vai poder estar acessando normalmente, mesmo que você tenha perdido alguma aula. Essa aula é remarcada na mesma aula, né, no mesmo módulo, só que dá. Aí, para você fazer o acesso da aula, você vai apertar na opção que está escrita aqui, acessar a live. Caso você acesse ela antes do horário de início da aula, vai aparecer para você ou vai ficar uma tela preta ou vai ficar escrito que a aula digital iniciará em instantes, tá? Nesse caso, é somente você aguardar o início da aula. Assim que o instrutor fizer a abertura dessa aula aqui do CFC, aí sim que o sistema vai pedir o reconhecimento facial para você. Só após a realização desse reconhecimento que você irá de fato acessar a aula. No caso, para esse reconhecimento, você terá 5 tentativas para poder fazer essa validação. Então, você centraliza bem o rosto na câmera. O local que você vai tirar foto, ele precisa ser bem iluminado, tá? Você precisa também tirar essa foto sem nenhum acessório. Porque caso você não consiga, você não vai ter mais acesso à aula desse dia, tá? Então, novamente, essa aula terá que ser remarcada para você. O restante das aulas, como foi dito, você vai poder seguir normalmente até o término da sua turma. Agora, assim que você conseguir fazer o acesso dessa aula, aí você vai acessar a live e aí você vai ter acesso ao chat, né? O chat serve para você tirar dúvidas, né, com o instrutor no decorrer da aula. Durante o curso, aleatoriamente é pedido um reconhecimento facial para você. Um outro reconhecimento facial tá no meio da aula. E esse aleatório, como eu disse, não pede para todo mundo, tá? Não tem como saber também qual que é o horário que ele vai pedir.
mas algumas pessoas vão ter que tirar essa foto. Então, novamente, vocês vão ter 5 tentativas, tá? Essa foto serve para o sistema da ProCondutor confirmar se você realmente está na aula, tá? Você não só abriu a aula e saiu dela e deixou ela rolando. Então, também é um reconhecimento facial importante, tá? Caso você perca, corre o risco de, mesmo que você fique na aula, não validar essa aula por não ter esse reconhecimento facial durante a aula, tá? No término da aula, ele também vai pedir um outro reconhecimento facial, tá? Esse é obrigatório. Novamente, você vai ter 5 tentativas para fazer a validação e caso você não consiga fazer, mesmo que você tenha acompanhado a aula inteira, feito aquele reconhecimento aleatório durante a aula, caso ele tenha pedido, sem esse reconhecimento facial na saída, o Detran não vai computar essa carga horária, tá? Independente do resto dos outros procedimentos que são exigidos, sem esse da saída, a aula não vai ser computada e a gente vai ter que remarcar essa aula da mesma maneira. Lembrando, né, que essas remarcações elas são feitas automaticamente, independente do motivo que você tenha perdido a aula. Tanto você não acessado, perdido, não ter feito o reconhecimento facial de entrada ou de saída, a gente vai remarcar essas aulas automaticamente na turma que sucede a sua. Terminando a sua turma, já vai iniciar uma outra turma e aí nessa turma serão feitas as remarcações. São módulos específicos, então as aulas não vão aparecer para você todos os dias. A gente vai marcar essa aula somente no dia que for o módulo que você precisa. Então, em questão de remarcação, vocês não precisam se preocupar, tá? Então, com isso, a gente finaliza essa explicação de acesso. A gente já mostrou aqui tudo que você precisa estar fazendo. Seguindo esses procedimentos, você não deve ter problema para poder acessar a aula. Claro que pode ser que aconteça alguma coisa, porque são muitas variáveis. Pode ter algum problema, tanto geral do site da ProCondutor, ou até mesmo da sua própria internet. Isso acaba acontecendo. Mesmo cumprindo as exigências, às vezes acaba tendo problema. Então, se aparecer algum erro, mesmo você tendo feito tudo isso que a gente te passou, se for algum erro geral, a gente vai ter informado vocês lá no grupo do WhatsApp que a gente montou. Se não, o que a gente pede para fazer é você reiniciar o seu Wi-Fi. Desliga ele, deixa uns 10 segundinhos desligado. Após você vai fazer ligar ele de novo. E você faz esses procedimentos novamente e tenta acessar. Às vezes isso acaba resolvendo alguns problemas, tá bom? Então, que nem eu te falei, normalmente isso acaba resolvendo os problemas que não são resolvidos com os outros que a gente passou, tranquilo? Então, com isso, como eu disse, a gente vai finalizar essa explicação. Um bom curso a todos, tá? E um ótimo dia e tchau.